Oi, gente, tudo bom com vocês? Paz do Senhor a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E Deus hoje nos dá, nessa palavra aqui, ó, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à porta do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, né? Os pescadores estavam lavando as redes sem nada, né? Sem nenhum peixe, só para lavar mesmo. Tirar os que vêm, né? Os matinhos que vêm. Mas peixe que é bom não vinha, não. E entrando num dos barcos, olha só, você imagina a cena. Jesus sendo apertado por uma multidão, né? Porque era isso que a multidão fazia com ele, né? Quando viam Jesus, as multidões iam atrás dele. Poucos iam pelo que Jesus realmente era, né? Mas a maioria das pessoas iam para ser curada, para ter as suas enfermidades sanadas, né? E para ser curados, libertados de demônios, de doenças, né? De deficiências. Então, a multidão o apertava e queria o milagre. Ele chegou lá perto desse lago de... Aqui o nome do lago é Genezaré. Ele viu dois barcos. E os pescadores, eles estavam lavando a rede dos barcos, as redes, né? Estavam lavando as redes. E Jesus vai lá e entra nesse um desses barcos, né? Para que a multidão pare de apertá-lo e... né? Porque ele já tinha uma obra a ser feita ali, né? Naqueles barcos, obviamente. Deus, ele não vai para um lugar se não for assim. Deus já vai para um lugar se, sabe, com um intuito. Então, às vezes a gente pensa, Jesus só entrou naquele barco por causa da multidão. Não. Jesus entrou naquele barco com o intuito de já pegar aqueles discípulos, né? De já fazer uma obra ali naquelas vidas. E entrando num dos barcos, que era o do Simão, né? O de Simão. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Imagina só, Jesus, ele vinha, aí ele entrou nesse barco de Simão. Aí Simão tava lá, Simão e os outros que estavam com ele, estavam lavando as redes. Aí Jesus entra nesse barco de Simão e diz, por favor, né? Afaste um pouco esse barco aqui da terra, né? Para que ele possa pregar. E Simão ficou olhando aquele homem, né? E pregava, Jesus, ele pregava para a multidão, né? E a palavra de Deus, ela é boa, né? Ela é eficaz, penetra na nossa alma, né? Como uma espada de dois gumes, né? Ou seja, não tem como escapar. A palavra de Deus, ela realmente traspassa a nossa alma, nosso coração. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca.
Aí depois Jesus fala, vai, né? Como a palavra de Deus entra, né? Essa alma, espírito, né? Coração. Ele falou, né? Jesus, depois de ter pregado lá para aquela multidão, ter curado, ele vai e diz, vai-te pro mar, para dentro do mar alto, né? E lança as redes lá. Jesus sabia que aquele barco não tinha pegado nada, obviamente, né? Para ele ter dito isso antes, Deus sabe todas as coisas, né? Antes. E respondendo, Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Ou seja, ele acreditou em Jesus, né? Ele acreditou na palavra de Deus e fazendo como o Senhor tinha ordenado, tinha mandado, ele pegou uma grande quantidade de peixes, pegou tanto peixe que a rede estava se partindo, né? Estava se torando, como a gente fala aqui no Nordeste. Então, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, encheram tantos os barcos, quase eles iam afundando, né? Como Deus é maravilhoso, né? Deus só dá assim, em abundância, né? Mas o que aconteceu antes, né? Pedro, ele foi lá e acreditou em Jesus e teve fé, né? Porque eles já tinham trabalhado a madrugada toda e não tinham pegado nada, mas ele teve fé, né? E vendo isto, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Né? Ele sabia da sua essência, que ele era pecador. Ficar perto de um homem como Jesus, um homem santo, né? Que fazia milagres, que Jesus ali estava no começo, né, da sua jornada. Mas você via que Jesus era diferenciado, era um profeta, mais que um profeta, né? Que ele fazia milagres, muito mais milagres. Ele falava da palavra de Deus de uma forma que as pessoas entendiam de uma forma diferente. Então, realmente, ele era o Messias ali, ele era aquele prometido que da palavra, né? Que estava ali pregando a palavra do Senhor, fazendo milagres, fazendo coisas extraordinárias, né? Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que com ele estavam, né? Então todos estavam espantados com aquilo, né? Com aqueles milagres que Jesus tinha feito, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, né? Não fique com medo, de agora em diante serão pescadores
de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha só que coisa maravilhosa. Então é isso a palavra de hoje, né? Depois a gente sabe, né, o tanto que Pedro pregou, né, o tanto que os discípulos, todos os discípulos ali pregaram, eles alcançaram vidas, né? Então é isso a palavra de Deus de hoje, né? Deus, ele faz as coisas no tempo dele, na hora certa realmente. A gente que é teimoso, a gente que é... Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que é melhor pra gente, né? Então é isso, vamos orar agradecendo a palavra de hoje. Senhor, obrigado por tua palavra, permanece sempre no nosso coração. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então é isso, gente. Fique todos na paz de Deus e até amanhã, se assim Deus permitir. Nunca se esqueça que Jesus Cristo, ele te ama muito, muito, muito.